Muito boa noite. O meu português é português de Portugal e... ok, com isto sim. É português de Portugal, mas também há um problema. Desde 1984 que eu não vou a Portugal. Então... falo português com os meus irmãos e os meus pais, mas é sempre uma mistura de português, espanhol e inglês, e realmente às vezes não sei se as palavras são em português ou em espanhol. A nossa igreja lá tem muita misericórdia de nós e às vezes eu faço erros e digo palavras realmente invento palavras novas e sei que inventei uma palavra quando a minha minha esposa faz assim. Então já eu sei que inventei uma palavra e pronto, é muito provável que durante a mensagem eu tenha que perguntar ao Mark alguma palavra como se diz. Tratei de escrever a mensagem completa e o pastor Mark a traduziu a português, então espero não ter demasiado problema. Ontem foi a primeira vez que preguei em português, ontem de manhã, à noite foi a segunda vez, agora é a terceira vez, vamos lá ver. É uma bênção para mim, muito grande, e um grande privilégio estar aqui com vocês. E vocês que são já pastores e alguns com muito mais anos de serviço ao Senhor que eu, portanto, para mim é um grande privilégio estar aqui a falar para vocês. A minha esposa é dominicana. Nós temos 29 anos casados. Quando eu conheci o Mark, em 85, ainda não estava casado. Mas agora já temos 3 filhos. O maior tem 26 anos, este mês faz 27. Ele é médico veterinário, cirurgião. E a minha filha, o nome dele é Pedro. A minha primeira filha é Ana, que tem 25 anos. É educadora e a fazer especialidades em autismo. E temos no nosso ministério, temos lá um colégio de 560 e tal estudantes e somos um colégio que tem inclusividade. Isso significa que aceitamos estudantes que têm dificuldades para aprendizagem, estudantes com autismo, estudantes com a síndrome de Down, estudantes com diferentes dificuldades. E a minha filha é responsável, é a diretora do departamento que trabalha com esse tipo de dificuldades. A minha filha mais nova é a Raquel. Ela acaba de graduar-se de diplomacia e o sonho dela é ir a Japão. Até agora ainda não conseguiu. Em 1974, acho que houve uma revolução em Portugal que foi um problema bastante grande para Angola e para Moçambique. Quando a guerra começou em Angola, os meus pais tivemos que ir embora. Eu tinha 11 anos quando saímos de Angola e fomos para Portugal. Em Portugal não pudemos ficar porque a companhia onde trabalhava o meu pai não podia tê-lo lá e então ofereceu-lhe uma posição em Peru. E fomos em 1976 para Peru e em 1979 então levaram-o para a República Dominicana. Um ano depois conheci a graça de Deus. O Senhor me converteu a Ele e até agora, pela sua graça, continuamos no Evangelho.
Depois que me graduei do colégio, fui estudar arquitetura para os Estados Unidos. Durei lá 2 anos. Isso não era o que eu queria era começar a estudar no Instituto Bíblico imediatamente, mas o meu pai não quis. Então fui estudar arquitetura, não pude continuar a arquitetura lá nos Estados Unidos, voltei à República Dominicana para continuar a arquitetura. E foi o mesmo meu pai que me disse, ok, podes deixar isso e começar a estudar no Instituto Bíblico, e assim o fizemos, e graduamos em 1987. Nesse mesmo mês eu casei-me com a Natasha. E, então, para mais ou menos vocês conhecerem um bocadinho da nossa história, estive a trabalhar como na área de seguros, e enquanto eu esperava pela vontade de Deus de me colocar no ministério a tempo completo, e isso sucedeu no ano 2003. E assim comecei a pastorear uma igreja num povo ao norte do país. Estivemos lá por 7 anos e depois então voltamos à nossa igreja onde eu me converti e os irmãos me receberam como pastor. Já lá estamos lá quase há 7 anos. O nosso ministério tem 2 colégios, tem a igreja naturalmente, entre outras coisas também tem um seminário, e o Senhor pois tem nos abençoado nos últimos 36 anos. Muito bem, irmãos, eu gostaria que, por favor, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Podemos realmente até ler o 4º versículo também. Vamos ler e depois vamos orar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meus irmãos, quero convidá-los neste momento a ter um momento de oração, nós individualmente. E depois eu vou orar para começar a mensagem. Mas este tempo de orar é porque para que vieram vocês a este congresso? Foi para assistir a um congresso mais? Vieram vocês realmente para ser transformados por Deus? Sede santos. É um grande reto. Sede santos. E nós, nesta primeira mensagem, vamos tratar de compreender um bocado quem é o Deus Santo. Vamos a uns momentos a orar. Você individualmente com o Senhor.
Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, no nome dEle, nós estamos em Tua presença. Ó Senhor, se Tu nos fazeres o favor de nós poder compreender, mesmo que seja um bocadinho da Tua santidade. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos que no nome de nosso Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito nos dê entendimento destas verdades. Traz convicção ao nosso coração. Transforma o nosso caráter. Trabalha na nossa mente e dispõe a nossa vontade. Queremos perceber, entender, compreender um bocadinho mais da Tua santidade. Pedimos no nome do nosso Senhor Jesus o Teu favor e a Tua graça. Amém. O propósito destes 3 versículos é de estabelecer a santidade de Deus. O clímax do cântico dos anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este é o clímax desta passagem. Nós vamos ver de vez em quando, segundo o livro de Crônicas, e vamos ver no capítulo 26. Se vocês podem buscar, segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, aqui neste livro, neste capítulo, nos relata que o rei Uzias começou a reinar em Judá quando tinha 16 anos de idade. E ele fez o que era reto perante o Senhor, diz a Bíblia. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, ele fez o que é reto perante o Senhor. Ele foi um dos poucos reis que durou muito tempo no trono. Ele durou 52 anos como rei. O seu nome significa: minha força é o Senhor. Deus usou a Uzias para reconquistar toda a extensão da terra que o Senhor havia prometido e que o rei David uma vez tinha conquistado. O Senhor utilizou a Uzias para reconquistar toda essa terra. Ao oeste estavam os filisteus e Uzias reconquistou grande parte do território dos filisteus. Ao oeste estavam os amonitas e também Deus usou o rei Uzias para reconquistar grande parte desse território. Ao sul estavam o Edão, os edomitas, e também o Senhor utilizou o rei Uzias para reconquistar este território. O que isso fez foi que, ao reconquistar todos estes territórios, também reconquistou os principais caminhos econômicos da nação. E, portanto, houve um renascimento econômico muito forte na nação de Judá. E então o rei Uzias, ou mais bem, o Judá, debaixo do rei Uzias, prosperou grandemente e foi realmente fortalecida. Cabe destacar que Isaías era profeta a Judá. E então, nesse tempo de Uzias, é que chega o profeta Isaías.
Isaías capítulo 1, verso 1, não é preciso que vocês o busquem, diz: a visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E em 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 22, diz, 2 de Crônicas 26, 22, diz: ora, o resto dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. O que é que eu quero dizer com isto? É que Isaías já era profeta para Judá quando ele teve esta visão no capítulo 6. Quanto tempo ele tinha como profeta já não sabemos. De feito, alguns comentaristas dizem que não, que a visão que ele teve no capítulo 6 foi a primeira visão que ele teve. Eu acho que não, porque os versículos que apontam a isso, os versículos que falam disto realmente apontam a que ele já estava como profeta. Quando diz aqui que no versículo 22 que o Isaías escreveu os primeiros e os últimos atos de Uzias. Lembrem-se que Isaías era profeta. Ele não era um historiador nem um escrivão. Este versículo destaca que ele registrou muitos dos acontecimentos durante o reinado de Uzias, aqueles que aparentemente ele tinha testificado pessoalmente. Então, ele já era profeta quando finalmente chega esta visão do capítulo 6. E isto vai ser importante porque esta noite vamos ver os primeiros 3 versículos e vamos ver depois outra mensagem que tem que ver com o servo de Jeová e depois outra mensagem para o final do capítulo. A nossa condição como pecadores, meus irmãos, é que nós temos um coração tão malvado e tão inclinado à maldade que nos concentramos tanto em nossa vida terrenal e nos nossos desejos e nos nossos gostos em satisfazê-los que tão facilmente perdemos de vista o Deus a quem nós pretendemos estar adorando e servindo. Perdemos de vista o nosso Deus. Realmente perdemos o conceito de quem é este Deus a quem dizemos estar adorando. Como o Isaías. Ele estava servindo este Deus que se lhe apareceu de uma maneira fantástica no capítulo 6. Mas já ele era servo de Deus. Mas ele não tinha, ou se calhar tinha perdido, o verdadeiro conceito de quem é o Deus Santo. Meus irmãos, é preciso que nós voltemos a esta passagem para lembrar-nos uma vez mais quem é o Deus a quem tu e eu servimos. Às vezes nós fabricamos deuses conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Porque o Deus a quem você diz estar adorando não é o Deus que Isaías viu aqui. Que Deus nos perdoe a nossa idolatria. Sim, meus irmãos, nós somos pastores, nós somos servos de Deus,
as nossas esposas servem a Deus, mas demasiadas vezes somos uns verdadeiros idólatras. Por causa disto, precisamos voltar continuamente a esta passagem para ver quem realmente é o Deus que nos salvou. Ele é o Deus Santo. Ele é santo. Não. Às vezes fazemos ênfases em que nós temos que viver uma vida santa. Então, nós fazemos proibições e fazemos regras para nós fazer e para nós não fazer. E dessa maneira pensamos que vamos ser mais santos. O que realmente cada um de nós precisa é ter uma boa visão de quem é o verdadeiro Deus Santo. Funcionou para o Isaías. E tenho a certeza que também para nós. Recordemos que o clímax desta passagem é o cântico dos anjos exaltados, denominados serafins, e eles cantavam: Santo, Santo, Santo. Não sei se eles gritavam esta frase, não sei se a sussurravam, não sei se tinham interlúdios musicais, não sei como eles estavam cantando, mas eles estavam absolutamente assustados, tinham um grande assombro. E tudo isto mesmo quando foram criados para estar na presença deste Deus ardente. E tendo eles essa criação para estar diretamente em contato com este Deus absolutamente glorioso e majestoso, eles estavam assustados e se tapavam a cara, o rosto, e eles diziam um para o outro. Eles se estavam falando o um com o outro. E estavam completamente assustados e assombrados. Assombrados, isso é uma palavra assim? Okay? Assombrados com a santidade de Deus. Eles se diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo. Você está a ver esta santidade? Nós precisamos de fazer o mesmo, meus irmãos. Ver a santidade de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, meus irmãos, que vemos nesta passagem que o Deus Santo não reduz sua santidade por nada nem ninguém. A primeira frase diz: no ano da morte do rei Uzias. Deus lhe concedeu ao rei Uzias força e prosperidade muito grandes. Segundo o livro de Crônicas 26, o versículo 8 diz: os amonitas pagaram tributo a Uzias. A sua fama espalhou-se até a entrada do Egito, pois se tornou em extremo forte. Isaías também testifica, no capítulo 2, no versículo 7, a sua terra está cheia de prata e de ouro, e sem limite são os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e dos seus carros não há fim. Um reino grande, com grande prosperidade e grande força. Uzias serviu a Deus durante grande parte da sua vida e de seu reino. Mas, segundo o livro de Crônicas 26,
Versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para que estivessem nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se arrojarem com elas flechas e grossas pedras. A sua fama voou até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, sendo ele já forte, elevou-se o seu coração, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra Jeová, seu Deus, porque entrou no templo de Jeová para queimar incenso sobre o altar do incenso. Ele pensava que Deus tinha umas regras para o povo e outras para ele. E às vezes nós, os pastores, fazemos a mesma coisa. Pensamos, o Senhor vai passar esta por alto. Meus irmãos, nós servimos o Deus Santo. Ele é santo. Ele requer santidade da nossa parte. Não é negociável. O Deus Santo. O rei Uzias, e às vezes nós também fazemos isto, chegou a pensar que pelo fato de Deus lhe dar todo esse poder e essa prosperidade, ele, Uzias, estava acima da lei de Deus. Deus tinha uma forma de julgar e considerar o mundo e outra forma de julgar e considerá-lo a ele. Irmãos, nós não somos diferentes aos irmãos da nossa igreja. Nós temos um encargo, uma posição, um chamado diferente. Mas não estamos por em cima deles. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a destruição e o espírito altivo a queda. Vamos de novo ao segundo livro de Crônicas. Segundo de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Mas sendo ele já forte, o rei Uzias, elevou-se o seu coração, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra Jeová seu Deus, porque entrou no templo de Jeová para queimar incenso sobre o altar de incenso. Entrou após ele o sacerdote Azarias, com 80 sacerdotes de Jeová, que eram homens valentes. Opuseram-se ao rei Uzias e disseram-lhe: a ti, Uzias, não te pertence o queimar o incenso a Jeová, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão. Nem será isso para a honra da tua parte de Jeová Deus. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Estando ele indignado contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes, na casa de Jeová, junto do altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressuradamente o lançaram fora. Ele mesmo deu pressa em sair, porque Jeová o tinha ferido. Agora sim, verdade?
O rei Uzias ficou leproso até o dia da morte e, sendo leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa de Jeová. O Deus Santo não reduz a sua santidade, nem por ti, nem por mim, nem por ninguém. Deus não reduziu a sua santidade para Uzias. Também não o fez por Adão e Eva. Não o fez com Uzá. Não o fez com Moisés. Quantas vezes pecaram Adão e Eva? Uma. Quantas vezes pecou Uzá? Uma. E Deus passou juízo imediatamente. Quantas vezes temos nós registrado na Bíblia que Moisés pecou contra Deus? Uma. Deus não reduz a sua santidade por ninguém, nem por nada. Não o vai fazer por ti ou por você, desculpe, tratar de falar brasileiro. Não o vai fazer por você. Definitivamente não o vai fazer por mim. Deus não o faz por ninguém. Vocês se lembram de que quando Deus estabelece o seu sacerdócio inicialmente, disse que Arão e os seus filhos são os que devem realizar o sacerdócio? Os 2 filhos mais velhos do Arão são os 2 primeiros sacerdotes do povo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Seus 2 filhos mais velhos, os primeiros sacerdotes, e profanaram o nome de Deus, e Deus os matou. Porque Deus não reduz a sua santidade por nada nem por ninguém. Nem tampouco vai fazê-lo por mim, nem tampouco vai fazê-lo por você. Em segundo lugar, vemos aqui que o Deus Santo é o Deus majestuoso. Nas suas notas, vocês têm: o Deus Santo é um Deus majestuoso. Ponham, em vez de ponham U. Porque ele não é comparável com ninguém. Ele é o único Deus majestuoso. Diz aí no versículo 3, Santo, Santo, Santo. Como muitos pastores e teólogos bem disseram e escreveram através dos séculos, este é o atributo que realmente define Deus. O Dr. R.C. Sproul destaca que nenhum dos outros atributos se repete como este. Em nenhum outro sítio vemos que Deus repete um atributo. Em nenhum sítio diz que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é juiz. Mas sim, 2 vezes, as Escrituras dizem que Deus é santo, santo, santo. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, se descreve aí uma cena muito parecida à cena que nós temos em Isaías 6. As 4 criaturas, tendo cada uma delas 6 asas, são cheias de olhos ao redor e por dentro. Não tenham descanso dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. De quem é que está a falar? Está a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é aquela manifestação que eles veem em Apocalipse 4.
Que Deus é santo, meus irmãos, significa que Ele é diferente, que Ele é separado daquilo que é comum, sem relação alguma, meus irmãos, com o pecado. Ele é singular. Ele diz: fora de mim não há nenhum outro. Agora é preciso que entendamos bem o que significa ser santo. Ele é o Deus Altíssimo, assentado sobre um trono alto e sublime. Isto significa que Ele está assentado acima de todos e de tudo, separado, meus irmãos, de todos e de tudo, em absoluta glória e majestade. Nosso conceito, normalmente, dizemos que ser santo é estar separado do pecado. Não, é muito mais que isso. Que Deus é santo significa o seguinte: para explicar, vamos voltar um bocadinho atrás. O Adão e a Eva foram criados por Deus, tudo era perfeito naquele momento, mas eles decidiram desobedecer e pecar contra o Deus Santo. Romperam a comunhão que tinham com Ele. E a Escritura diz que Deus maldiçoou toda a criação por culpa do seu pecado. E quando vamos a Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que toda a criação está debaixo da maldição do pecado e de tal maneira está assim que geme. A criação geme esperando a redenção final dos filhos de Deus. E se toda a criação está debaixo da maldição do pecado, e se tudo o que se move aqui neste mundo está debaixo da direção e influência de Deus, então onde está Deus? Do Deus deste mundo, desculpe, este mundo está abaixo da influência e a direção do Deus deste mundo, que é o diabo. Então onde está Deus? Normalmente, quando vemos este tipo de visões sobre Deus, Ele sempre está em cima, lá longe, alto e sublime, porque Ele é o Deus Altíssimo. Embora este termo não está usado aqui, sim nós vemos a referência a este atributo. Ele está num trono alto e sublime. O termo hebraico é El Elyon. El Elyon é um termo que compara alturas. Por exemplo, eu estou mais alto que vocês, mas o teto está mais alto que eu. E se continuamos a subir, as nuvens estão mais altas que o teto. E mais alta que as nuvens estão as estrelas. E assim sucessivamente até chegar ao ponto mais alto de todos, Jeová. E nada, nem ninguém pode alcançá-lo. Ele é completamente inalcançável. Ele está muito mais alto que todos e que tudo, porque Ele é santo. É muito importante que podamos entender isto, porque é parte da explicação da sua santidade. Ele é o Deus Altíssimo, é o Deus inalcançável. Isso deve criar em você e em mim a necessidade de um Salvador, a necessidade de um mediador,
Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador que é santo. Um Salvador que pode realmente chegar à presença de Deus. Um mediador que tenha a possibilidade de estar em frente ao majestuoso Deus, intercedendo por você e por mim, dizendo: Deus Pai, olha para o Pedro, tem misericórdia dele. Olha para ele, o meu sangue foi derramado por ele. Eu intercedo no meu nome por ele. É preciso, irmãos, que nós tenhamos um Senhor, um mediador, um Salvador que esteja ao lado desse Deus Santo e Altíssimo para nós poder receber misericórdia e graça. Porque nós não podemos alcançá-lo. Eis aqui, por isso, é importante nós perceber a posição dele como mediador, a posição dele como Salvador. Se as religiões pudessem compreender isso, se os nossos irmãos pudessem entender, compreender esta verdade. O Nabucodonosor se achou que ele era Deus e foi também humilhado. Não é preciso vocês procurem, mas Daniel capítulo 4, versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ele quis ser Deus e Deus o humilhou. Conhecemos também a história de Lucifer, quis ser Deus e Deus o humilhou. Lembremos sempre que o nosso Deus é alto e sublime. E por isso o seu trono é alto e sublime. Lembra-te, irmão meu, diante de quem tu estás. Lembra-te, meu irmão, a quem tu serves. Lembra-te, meu irmão, diante de quem é que você peca. Lembra-te a quem é que você veio ver esta semana. Lembra que Ele não reduz a sua santidade nem por nada, nem por ninguém. Diz mais o texto: o Senhor dos exércitos, eu vi o Senhor. Aí essa palavra é Yahweh. Senhor, eu vi o Senhor. Ninguém sabe como se pronuncia esta palavra. E vocês conhecem tudo isto. Nesse texto, no versículo 1, diz: no ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor. Essa palavra aí, Senhor, é a palavra Adonai. Isso é um título. Mas quando diz mais adiante, versículo 3, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, essa é a palavra Yahweh, que realmente não sabemos se é assim que se diz ou não, mas assim dizem os teólogos. E sabemos que os israelitas não pronunciavam essa palavra. Os judeus não queriam, recusavam a pronúncia do nome de Deus. Então, quando os judeus começavam a ler as Escrituras do Antigo Testamento, que é as únicas que eles aceitam, quando eles chegavam à palavra Yahweh, eles decidiram, em vez de pronunciar essa palavra, eles decidiram substituir Yahweh por Adonai. Então, cada vez que eles encontravam essas 4 letras, eles, em vez de dizer as letras,
usavam o título Adonai. Isso quer dizer, meus irmãos, que na mente deles, o título Adonai era o mais majestuoso de todos os títulos que vemos nas Escrituras para Deus. Adonai. E este é o Deus a quem Isaías viu. O Adonai. O Yahweh. Meus irmãos, as vestiduras dele diz que falam da sua majestade. Quanto mais grandes e majestuosas eram as vestiduras dos nobres, mais nobre era essa pessoa. As vestiduras do Senhor, que como estavam, que tão grandes eram, que tão compridas eram. Diz que essas vestiduras enchiam o templo. Imagine você vai entrar no templo e de repente abre a porta e o que você encontra? As vestiduras do rei de reis e senhor de senhores, as vestiduras deles que enchem o templo. Te atreverias tu a dar um passo mais? Se atreveria você a dar outro passo mais e pisar as vestiduras do Deus Santo? Todo o templo estava cheio das suas vestiduras. Portanto, se eu queria acercar-me a Deus, não podia. Porque Deus é demasiado santo. Ele é inalcançável. Mas o nosso Deus também é um Deus glorioso. E para terminar, vemos os serafins que foram criados para suportar a presença brilhante do próprio Deus. E vemos que a palavra serafim significa ardente, ou significa uma coisa que se manifesta em fogo ou com fogo. E eles eram adequados para estar na presença de Deus, foram criados para isso. Mas eles se tapavam o rosto. Mas nós, demasiadas vezes, nós queremos vir com demasiada alegria diante de Deus. Pois devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus demasiado glorioso, santo e altíssimo. Moisés chegou um momento que pensava que ele podia ver. Ele podia. Deus é verdade que é muito maior que eu, mas parece que se acostumou à comunhão com Deus. E diz, quero ver a tua glória. Deus deve ter rido neste momento. Disse, tu estás louco, tu estás doido, não podes ver a minha glória e viver. Mas eu quero ver a tua glória. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou-te pôr numa fenda na montanha, vou colocar a minha mão sobre você. De outra forma, você jamais resistiria, jamais sobreviveria. Os seres ardentes, serafins, não podiam olhar a Deus. E Moisés queria olhar a Deus? Quem é o Deus a quem você serve, irmão? Não sei quantos anos você tem servindo a Deus. Podem ser muitos, 40, 50 anos, se calhar 10 ou se calhar 3. Mas já é hora que nós, os pastores, tenhamos uma boa visão de quem é realmente esse Deus Santo a quem nós pretendemos estar adorando e servindo. Ele é o único, é o verdadeiro.
é o Deus Santo. É o Deus que chamou a você para servir-lhe a Ele fielmente, para ser instrumento dEle ao povo dEle. Que grande privilégio, que grande honra. Mas não perdamos de vista quem Ele é. Vamos orar. Meu Pai, que estás no céu, agradecemos a Tua palavra, agradecemos a Tua misericórdia e a Tua graça. Aqui estamos nós, imerecedores. Não merecemos estar na Tua presença, mas o Senhor nos escolheu. Pedimos que nos perdoe os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos livre da nossa maldade. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender completamente diante de quem nós estamos e a quem nós servimos. Ó Senhor meu, perdoa-nos e enche-nos da Tua graça, para que a glória de Cristo seja manifestada. Por Ele pedimos. Amém.